Boa tarde a todas e todos. Eu sou Armando Januário, tenho 37 anos, sou professor de língua inglesa, concluinte da graduação em psicologia, pós-graduado em língua, linguística e literatura, pós-graduado em gênero e sexualidade e pós-graduado em psicanálise. A razão que me leva a fazer esse vídeo é exatamente os fatos que estão ocorrendo no país, mais precisamente a morte da menina de 8 anos, a Ágata, e o genocídio da população negra, que é algo que não é novo, é uma temática que já vem sendo discutida há muito tempo e é algo de militância por parte do movimento negro. Há outras questões também relacionadas a esse grave ocorrido que parece estar despertando a surpresa de setores da sociedade brasileira, setores esses que parece que não conheciam esse assunto, não conheciam o genocídio pelo qual a população negra, especialmente aquela que mora nas favelas, conhece. E esse conteúdo nós sabemos perfeitamente, desde que esse país se fez, a população negra vem sendo alvo de genocídio, ao lado dos povos originários, inclusive. Eu fico pensando, por que será que o atual presidente, por que é que o seu partido político, o seu grupo político não trata dessas questões, não fala nada, não aborda, não diz nada? Por que as autoridades estão caladinhas em relação a esse assunto? E aí eu só me lembro de algumas coisas da psicanálise que nos mostra que o silêncio fala muito, que o silêncio ele pode ser revelador, ele pode inclusive nos condenar. Fico pensando também, por que é que quando pautas identitárias são lançadas em público, quando grupos como a militância LGBTQ+, como os povos originários, os povos quilombolas, emplacam as suas militâncias, a sua luta histórica, logo, ato contínuo, os grupos mais conservadores, mais à direita, eles simplesmente se colocam contrários, berram, esperneiam, falam. Mas por que ninguém fala? Por que será que ninguém está falando, ninguém do grupo do atual presidente está falando sobre esse assunto da morte da pequena Ágata? Por que será que muita gente pediu, foi nas redes sociais, de forma desvairada, clamar para boicotar algumas lojas que tinham propaganda para a diversidade, para a população LGBT? Por que será que quando alguma empresa busca uma ação afirmativa para, por exemplo, promover a inclusão, promover a visibilidade, promover o respeito a pessoas trans e travestis, logo surgem grupos conservadores e simplesmente vão em cima? Por que será que esses mesmos que estão calados agora vão em cima quando se fala de educação sexual nas escolas? Por que eles silenciam agora e se manifestam de forma tão contundente quando esses assuntos sociais são emplacados, são colocados, quando as militâncias convocam a sociedade a refletir sobre esse assunto? Talvez a resposta seja apenas uma palavra: informação. Informação é perigosa, especialmente num país de base escravista como o nosso. Informação, educação é algo perigoso para um povo que foi educado para ser emburrecido, que foi educado para ser mal visto, que foi educado para não se reconhecer enquanto sujeitos de direitos. Talvez por isso. E por agora, parte dessa população que apoia o atual presidente se veja representada quando segurança de um mercado, segurança esse que pertence a uma empresa que nem alvará de funcionamento tem, coloca um jovem negro e chicoteia as suas costas. Quando uma bala, entre aspas, perdida, acerta uma menina, uma jovem de 8 anos, filha da classe trabalhadora, negra, favelada.
A psicanálise nos mostra que o silêncio, por vezes, é um mecanismo de defesa bastante conveniente e que ele oculta muito dos nossos preconceitos, dos nossos conservadorismos e especialmente dos nossos ódios. E como a psicanálise tem sido útil e atual para mostrar como o ambiente político está prenhe, está repleto, está eivado de pessoas que odeiam e estimulam o ódio contra as chamadas minorias sociais. Eu prefiro chamar de minorias ativas. Acho que o termo é mais adequado, porque elas ativamente buscam os seus direitos. O ponto é que está mais uma vez comprovado que a carne negra, ela é a carne mais barata do mercado, com uma população mais presente nas prisões, com uma população de mais baixa escolaridade, com uma população com mais baixos salários, com os empregos considerados menos privilegiados em nossa sociedade, com baixos índices de instrução. Então, para que falar de uma pessoa que integra ou integrava essa população e foi assassinada ou morta apenas por uma bala perdida? São coisas que repousam na psique da nossa sociedade, que é essencialmente machista, fóbica, especista, capacitista e, sobretudo, neste caso, racista. Ficam essas reflexões, desses porquês e para onde vão esses silêncios e o que eles denunciam acerca de setores da elite brasileira, os mesmos setores que conspiraram contra a democracia brasileira. São os mesmos setores que odeiam educação para todas e todos, são os mesmos setores que não querem educação sexual nas escolas porque eles têm medo. Eles têm medo porque nós provamos do gostinho das liberdades democráticas, do gostinho das liberdades sociais, e sabem que nós não iremos deixar passar a oportunidade de continuar provando do gosto da cidadania. Então, tudo aquilo que fortalece os laços emocionais nesse momento precisa ser usado para que possamos continuar lutando pelos direitos sociais que estão consagrados na Constituição, mas que sempre foram vilipendiados, desrespeitados, espezinhados por setores dessa elite perversa, escravagista, em sua maioria branca, e que inclusive nem brasileira se sente europeia ou estadunidense.